eu vou falar com você sobre 3 caminhos para ouvir Deus. Eu vou dizer de novo, 3 caminhos para ouvir Deus. Fica até o final do vídeo, porque o terceiro caminho é muito importante. Eu sei que você é uma pessoa de fé e vai ficar até o final deste vídeo. E quando tudo diz que não, você já ouviu essa canção alguma vez? Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Isso é para quem tem relacionamento com Deus. Mas eu quero falar para pessoas aqui que por esses dias têm vivido tantas provações, tantas lutas e não têm conseguido ouvir Deus, não têm conseguido ouvir a voz de Deus, o encorajando a prosseguir. Pastor Elias, o que fazer quando não conseguimos ouvir a voz de Deus? Pastor Elias, qual o caminho tomar para voltar a ouvir a voz de Deus? O maior problema de não conseguirmos ouvir a voz de Deus é que, por vezes, nós vamos tentar ouvir aquilo que ameniza a nossa dor e, por vezes, procuramos vozes de pessoas que não ouvem Deus, de pessoas que não têm relacionamento com Deus. E aí, quando você pensa que pode melhorar, a coisa piora, porque, a princípio, o conselho pode até ter sido bom, mas não era o conselho necessário para te fazer sair do lugar da onde você está. Então, Pastor Elias, o que é que eu tenho que fazer para ouvir a voz de Deus? A primeira coisa que você precisa fazer para ouvir a voz de Deus é entender que oração é um caminho para falar com Deus. É um caminho para também ouvir Deus. Por vezes, na oração, nós vamos para o lugar da oração, como no nosso movimento que nós temos aqui, todos os dias, às 6h50 da manhã, no nosso altar da oração. Nós viemos para o altar da oração, falamos tudo o que queremos falar e saímos sem ouvir Deus falar. Na verdade, o que muda a tua vida não é quando você vai para o altar da oração e fala tudo o que você quer falar e sai de lá sem ouvir a voz de Deus. O segredo está em você ir para o altar da oração e no altar da oração você também ouvir o que é que Deus quer de você. Às vezes queremos tantas coisas de Deus, mas não sabemos o que é que Deus quer de nós. O segundo caminho para ouvir Deus é quando você toma uma decisão de silenciar as vozes, seja ela a voz do inimigo, a voz de pessoas à sua volta e até mesmo a sua voz interior, aquela que fica falando com você na sua mente, sugerindo pensamentos. Esse é o segundo caminho para ouvir a voz de Deus. É quando nós decidimos silenciar essas vozes. A Bíblia diz que há tantos tipos de vozes e nenhuma dessas vozes é sem significado. Todas as vozes têm significado. Então acredite, como diz o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você percebe? São 3 ambientes instrutivos, lugares aonde você pode ouvir pessoas, mas não pode ouvir Deus. Então, o primeiro passo é você ir para a oração, ouvir o que Deus tem para te falar. Pastor, mas eu não posso falar o que eu quero falar? Claro que você pode. Você deve falar, mas não saia sem antes ouvir a orientação de Deus. Em segundo lugar, silenciar os 3 tipos de vozes principais que cercam a nossa vida. A voz das pessoas, a nossa voz interna e a voz do inimigo. Só assim podemos ouvir a voz de Deus. E o terceiro caminho é o caminho da leitura da palavra. Quando você lê a Bíblia, você está diante daquele que escreveu.
Você está diante de Deus. Quando você abre a Bíblia, você está ouvindo o próprio Deus. Afinal, a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Por isso que o salmista, ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós anulamos a ação do pior inimigo, do pior demônio que pode existir nas nossas vidas, o demônio da ignorância. Pastor, que demônio é esse? É aquele que me faz se tornar totalmente ignorante acerca de Deus. Em Oséias 4,6 diz: o meu povo é destruído porque faltou conhecimento. Quando nós estamos lendo a Bíblia, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós estamos adquirindo conhecimento e nós estamos matando o principal demônio que age nas nossas vidas, chamado ignorância. São esses os 3 caminhos para você ouvir Deus. Se esse vídeo fez sentido para você e você não é inscrito no canal, já clique aí no botão inscrever-se. Deixa o seu joinha, porque você está falando para o YouTube que o conteúdo do Pastor Elias é muito importante e muito relevante. E em terceiro lugar, você vai comentar neste vídeo: eu quero ouvir Deus. Você vai comentar desse jeito: eu quero ouvir Deus. E você vai compartilhar esse vídeo com alguém que nesse instante precisa muito